Lucas capítulo 2, verso 36 ao 38. São apenas 3 versículos para nós meditarmos hoje. Então, assim diz a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Meus amados irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 40 da sua profecia, versos 28 ao 31 diz: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande em esperar. Nós somos muito imediatistas, não é verdade? Nós queremos ver as coisas acontecerem logo. Nós temos uma dificuldade enorme de perseverar em alguma coisa. Você liga e quer que a pizza chegue rapidamente. Se passar de meia hora, você já fica descontrolado e chateado. Todos nós temos muita pressa, nós não gostamos de esperar. Mas nessa noite nós veremos o benefício de esperar pacientemente pelo Senhor. Como é importante esperar confiantemente no Senhor. Veremos, como disse o profeta Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, andam, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Veremos também que Deus sempre reserva grandes bênçãos espirituais para aqueles que confiam no seu nome e esperam nele. E nós veremos isso a partir da história de uma irmã muito querida na Bíblia, que nos é um exemplo de esperança e perseverança em Deus. Ana, uma mulher que durante toda a sua longa vida, uma vida de males, uma vida de vales, uma vida de montes, perseverou em servir ao Senhor, até que Deus a fez ver suas esperanças realizadas. Vamos ver isso em 3 pontos nessa noite. Eu quero falar sobre Ana, a sua identidade, a sua perseverança e o seu testemunho. Em primeiro lugar, a sua identidade. Quem era essa mulher? Verso 36 e 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esses 2 primeiros versículos aqui, eles nos revelam algumas coisas importantíssimas sobre essa mulher. Primeiro, o texto diz que ela era uma profetisa. Vocês lembram que o último livro do Antigo Testamento a ser escrito foi o livro do profeta Malaquias. E entre Malaquias e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, há um intervalo, que é chamado de período intertestamentário, ou período interbíblico. Esse intervalo, ele soma 400 anos.
ele é conhecido como os 400 anos do silêncio profético, porque nesse período Deus não levantou profetas para falar à nação de Israel. O último deles foi Malaquias. Então, durante todos esses 400 anos de história do povo de Israel, não houve profetas. É por isso que as igrejas protestantes, elas não têm aqueles 7 livros a mais que tem na Bíblia católica. Por quê? Porque esses livros, muitos deles escritos durante esses 400 anos do silêncio profético. Portanto, eles não foram livros inspirados por Deus. São livros históricos que contam a história do povo de Israel, mas como não houve profeta da parte de Deus falando, assim diz o Senhor, então nós entendemos que esses livros não são canônicos, eles não fazem parte da Bíblia, tá certo? Por isso os protestantes rejeitam esses livros, porque foi um período de silêncio profético. Durante muitos anos, então, a voz profética de Deus estivera em silêncio em Israel. Agora, depois de décadas de silêncio, de repente aparece em Israel uma profetisa. Uma profetisa. Uma mulher que falava com Deus e que falava da parte de Deus. Isso não é uma coisa muito comum em Israel, porque no geral em Israel os homens eram chamados para serem profetas, e apenas eles. No entanto, meus amados irmãos, mesmo no Antigo Testamento, nós temos algumas poucas mulheres que são chamadas de profetisas, por mais que elas não tenham tido uma influência tão grande quanto os grandes profetas do Antigo Testamento, mas elas são chamadas de profetisas. Por exemplo, Miriam era uma profetisa, Débora, que era juíza de Israel, Ulda, mulher de Salum, ela era profetisa. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, as 4 filhas de Filipe, o evangelista, que profetizavam. Tá? E na igreja de Corinto também havia algumas mulheres que tinham essa prática de profetizar. E aqui nós encontramos então uma profetisa chamada Ana. Ou seja, embora Deus não tenha dado o ministério sacerdotal e nem o ministério da palavra de modo ordinário, oficialmente para as mulheres, no entanto, em vários momentos da história da redenção, ele usou algumas mulheres como instrumento para abençoar o seu próprio povo. Então Ana aparece aqui como uma delas. Ela teve o raro privilégio de conhecer e proclamar a vontade de Deus ao povo de Israel. Ela era uma profetisa. Em segundo lugar, o seu nome, Ana. A Bíblia faz referência apenas a 2 Anas. Ana, mulher de Eucana, que era mãe de Samuel, né? E esta Ana aqui, esta profetisa que, pela providência de Deus, encontrou Jesus ali no templo, quando ele foi apresentado ao Senhor. A palavra Ana significa graça, ou filha da graça. A palavra graça significa um favor imerecido de Deus. Então, o nome Ana é um nome muito belo, é um nome muito bonito, com um significado muito bonito. Também nós vemos aqui no texto a sua ascendência familiar. O verso 36 diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Você sabe quem era Fanuel? Não sabe, porque você talvez nem tenha ouvido falar sobre esse homem. Fanuel. A palavra Fanuel vem de uma palavra hebraica, Peniel. Peniel, você lembra melhor quando Jacó estava voltando para a terra da promessa, ele fica ali no vale do Jaboque e ele se encontra face a face com o Senhor. Ele lutou com o anjo e prevaleceu, diz lá, ele ficou vivo, tá? E o anjo mudou o seu nome para Israel. E aí nós lemos que Jacó mudou o nome daquele lugar para Peniel. Por quê? Porque ele disse, porque vi Deus face a face e a minha vida foi poupada, foi salva. Então Fanuel, ou Peniel, significa rosto de Deus, face de Deus. É muito apropriado que Ana fosse filha de Fanuel, porque é isso que durante toda
toda a sua vida ela procurou a face de Deus, o rosto de Deus, encontrar-se com o seu Senhor, tá? E o texto diz que ela era da tribo de Azer. Azer é outro nome que você também nunca deu muita importância. Você sabe de Judá, de Davi, de Benjamim, né? Você sabe dos grandes nomes das tribos de Israel, mas de Azer. Azer, meus irmãos, foi o segundo filho de Zilpa, que era escrava de Lia. Azer significa feliz, e ele foi chamado de Azer porque o seu nascimento trouxe grande felicidade para Lia, tá? Azer foi o 8º filho de Jacó. Azer era uma tribo de Israel que ficava ali, basicamente, ao noroeste da Galileia. Essa informação é tão importante para nós, meus amados irmãos, porque Azer não pertencia ao sul de Israel, onde estava ali Judá, Benjamim e onde estava o templo. Azer ficava lá para as bandas da Galileia. Era tido como uma tribo perdida de Israel. E o fato de Lucas citar aqui que havia um membro da tribo de Azer vivendo em Jerusalém, no templo do Senhor, mostra então que mesmo que aquelas 10 tribos tenham sido massacradas pelo império da Assíria lá atrás, e ter se misturado com os pagãos e virado os samaritanos, no entanto, Deus ainda preservou alguns dessas tribos para si. E aqui nós encontramos então Ana, uma mulher da tribo de Azer. Vocês lembram que Judá, a Judéia, ali no Novo Testamento, a Judéia é aquela região onde fica especialmente a tribo de Judá, de onde viria o Messias, porque foi Judá e Benjamim as duas únicas tribos que escaparam da Assíria, que não foram levados pela Assíria e que ficaram vivos, digamos assim. Depois a Babilônia veio e os levou cativos. Então eles sobreviveram por mais tempo e preservaram a sua linhagem. Mas as outras 10 tribos do norte, praticamente se perderam. Mas Deus ainda preservou aqui algumas tribos por lá. Inclusive da tribo de Azer, Ana, tá? Uma mulher perdida que entrou na aliança, ou que encontrou ninho na casa de Deus. Porque o Evangelho, talvez Lucas quer nos ensinar isso, que o Evangelho não é apenas para o judeu sangue puro ali da Judéia, mas para todos os povos, tribos, língua e nações. Também nós vemos no texto, olhe para o texto, em quarto lugar, que ela era uma mulher idosa, era uma mulher de idade avançada. Nós lemos aí no verso 36 e 37 que ela era avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Vamos fazer as contas aqui do que Lucas está falando. Eu não sei explicar para vocês direito esse texto, porque eu não sei, e eu consultei alguns comentaristas dessa passagem, e eles todos têm dificuldades de explicar o que Lucas está querendo dizer aqui. Parece simples, mas não é. Ana era avançada em dias, ok, ela era uma mulher idosa, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Ok, até aqui tudo bem. Agora, e que era viúva de 84 anos. O que isso significa? Pense comigo. Imaginem que na cultura judaica do primeiro século, as moças casavam cedo. Vamos imaginar que a Ana tenha casado com 16 anos de idade, tá? Então, ela casou com 16, viveu 7 anos com seu marido, diz o texto. Então, só aí nós já temos quanto? 23 anos. O verso 37 diz que ela era viúva de 84 anos. Se isso quer dizer que fazia 84 anos que ela era viúva, então quantos anos essa mulher tinha?
107 anos. Então, realmente, ela era uma mulher muito idosa. Por isso que alguns teólogos vão defender que, na verdade, o que Lucas está dizendo é que simplesmente ela era uma viúva com 84 anos. A maioria dos comentaristas que eu vi, eles defendem que ela tinha cerca de 106 a 107 anos de idade. Essa mulher, realmente uma mulher idosa. Nós não temos certeza do que o texto quer dizer, mas de qualquer forma o texto diz que ela era avançada em dias. 107 anos de esperança e perseverança na promessa de Deus. Esta é a história, meus irmãos, de uma anciã que nunca perdeu a sua esperança. Mas também o texto diz que, além de ser uma mulher idosa, ela era uma viúva. Isso aqui agrava um pouco mais a situação dessa mulher. Vocês podem imaginar o que significa uma viúva com 105 anos de idade, ou 107 anos de idade? A viuvez, na época da Bíblia, era sinônimo de sofrimento e muita dor. No Antigo Testamento, as viúvas sempre aparecem junto com os órfãos, com os peregrinos, com aqueles que eram estrangeiros, porque esses grupos eram considerados os grupos frágeis da sociedade, os quebrados da sociedade. A mulher não trabalhava fora, então ela dependia completamente da renda do seu marido ou dos seus filhos. Então, uma viúva era símbolo de pobreza e de penúria, de sofrimento. Os comentaristas dizem que se o marido, por exemplo, morresse, e deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do seu marido, o que implicava às vezes na venda dos bens, na entrega dos filhos para a escravidão e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Então, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Miqueias, nos seus sermões, eles acentuam que Yahvé, o Deus da aliança, não quer sacrifícios, mas sim que se faça justiça à causa do órfão e da viúva. Então essa era uma das principais pautas sociais do Antigo Testamento. Socorram o órfão, a viúva, cessai de fazer o mal, não comparecereis diante dos meus atos, diz o profeta Isaías. Atendei a causa do órfão, da viúva, socorram os necessitados. Deus diz para o seu povo. Então eu estou mostrando isso para vocês, porque Deus sempre se importou com a viúva no Antigo Testamento, exatamente porque a sua condição era de miséria, era uma condição muito difícil de sobreviver, tá? A viúva de Sarepta que o diga, né? O Salmo 146 que nós cantamos diz que Deus ampara o órfão e a viúva, né? No Salmo 68 diz que o Senhor é juiz das viúvas, tá? Deuteronômio capítulo 10, verso 18 diz que Deus executa justiça em favor das viúvas. Então, o Novo Testamento ele tem basicamente a mesma perspectiva. Vocês lembram que Tiago falou? Qual é a religião verdadeira? A religião pura e sem mácula consiste em visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Paulo ordenou que Timóteo cuidasse bem das viúvas, que os seus filhos, seus progenitores pudessem cuidar dessa mulher sofrida. E que a igreja, caso ela não tivesse assistência dos seus, socorresse as viúvas. Então as viúvas, meus irmãos, eram símbolo de sofrimento, de muita solidão, de muita angústia, de muita pobreza. E por ser uma viúva idosa, Ana conhecia de perto a realidade da dor, da angústia, do desespero. Porém, mesmo diante disso, ela não abandonou o Senhor, não deixou a sua alma azedar, se amargurar, mas continuou esperando firme nas promessas do Senhor. Alguém já disse que a dor pode nos fazer duas coisas: pode nos tornar amargurados, ressentidos e rebeldes contra Deus, ou pode nos tornar mais bondosos, mais suaves e solidários. Pode nos despojar de nossa fé,
ou pode fazer com que a nossa fé alcance ou lance raízes mais profundas. Tudo depende do que pensamos sobre Deus. Se pensarmos que Deus é um tirano, ficaremos ressentidos com Ele. Se pensarmos em Deus como Pai, poderemos estar seguros de que a mão de um pai jamais causará uma lágrima desnecessária ao seu filho. Ana era viúva de 84 anos. 84 anos vivendo para a glória de Deus. O Philip Ryken, comentando essa passagem, diz assim: sua vida mostra o que significa servir a Deus em todas as estações da vida. Houve um tempo que Ana era uma jovem solteira. Naqueles dias, ela servia a Deus conhecendo, preservando a sua pureza. Quando ela se casou, ela serviu a Deus principalmente amando sua família, ajudando seu esposo, servindo ao Senhor. Mas depois de apenas 7 anos de casamento, Deus a chamou para ser viúva e Ele a liberou do dever de cuidar de uma família para que ela pudesse viver em devoção sincera e completa a Ele. Essa era Ana, meus amados irmãos, uma viúva idosa, sofrida, de uma tribo desconhecida, de um pai que ninguém sabe quem é, que veio de uma região distante e era serva de Deus. Em segundo lugar, vamos considerar agora a sua piedade. Veja aí o versículo 37, a parte B. O texto diz: esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Veja comigo aqui que a piedade de Ana pode ser vista aqui nessas 3 frases que Lucas fala a respeito dela. Primeiro, ela não deixava o templo. Vocês já viram alguém que não perde um culto, que participa de todas as programações da igreja? O que é que você fala? Rapaz, esse indivíduo mora na igreja. Mais ou menos essa ideia aqui. Ana participava regularmente de todas as atividades do templo, de todas as programações do templo. Ela estava presente tanto nos cultos públicos, como nós estamos fazendo aqui, como também nos momentos de orações privativas. Ela estava ali sempre pronta para orar, para servir ao Senhor. Então, por causa do seu amor, da sua devoção ao Senhor, ela estava sempre presente em todas as programações do povo de Deus que acontecia no templo. Lucas também usa uma segunda frase: ela adorava noite e dia. Ana não ia ao templo à toa. Ela ia lá para adorar a Deus noite e dia. Não perdia as programações do templo. Estava sempre presente. Isso aqui é interessante porque você nunca sabe quando Deus vai fazer algo extraordinário acontecer no meio do seu povo. Uma das expressões que Lucas usa no livro de Atos é: de repente, subitamente, aconteceu isso e aquilo. E essa mulher sabia que a qualquer momento o Senhor Deus dos exércitos irromperia e traria o Salvador a este mundo. Então ela não queria perder essa oportunidade, e por isso, após a morte do seu marido, ela passou a dedicar-se e servir a Deus de tempo integral, adorando noite e dia no templo. Porque o templo de Israel era um lugar onde aconteciam atividades de manhã, de tarde e no início da noite. E ela estava lá em todas as programações. Uma terceira frase que Lucas usa para demonstrar a piedade dela, no verso 37, é que ela vivia em jejuns e orações. Devoção e piedade eram as marcas distintivas desta mulher. Sabe aquela irmã mais velha, que ora por todas as causas da igreja, que ora pela vida dos que visitam a igreja, que ora pela vida do pastor, da mulher do pastor, do presbítero, do diácono, dos adolescentes. Pois é, Ana tinha esse ministério, digamos assim, um ministério de oração, juntamente com jejuns. Ela fazia uso, então, dos meios de graça que Deus deu para a sua igreja. O que são meios de graça? São aquelas dádivas,
aqueles recursos que Deus deu para o seu povo, para que eles possam se exercitar na fé e na piedade. Por exemplo, a oração, a leitura da palavra, o culto solene, a comunhão dos irmãos, são meios que Deus deu para fortalecer a nossa fé. O autor de Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, o ato de congregar, de estar juntos com o povo de Deus, é um meio de graça que fortalece a nossa fé. E Ana, então, fazia bom uso dos meios de graças que Deus deu para ela. Ela vivia em comunhão, ela vivia em oração, ela vivia em jejuns diante de Deus. Claro que com isso ela não estava tentando ganhar algum favor especial de Deus, mas ela estava simplesmente vivendo a alegria de conhecê-lo e servi-lo todos os dias da sua vida. Eu comparo muito Ana com aquilo que o salmista fala no Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Isso que estava no coração dessa mulher. Ela amava estar nos átrios do Senhor. Ela amava participar dos ritos da casa do Senhor. Ela amava a comunhão dos santos. Ela amava se juntar a outros para orar. Ela amava entoar louvores ao Senhor. De fato, meus irmãos, Ana era uma mulher piedosa e temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. E isso vai nos levar, então, ao terceiro e último ponto da nossa mensagem, que está no versículo 38. Vamos ler juntos o verso 38, vamos lá? E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E chegando naquela hora. Essa frase nos remete à providência de Deus. Ela chegou exatamente naquela hora. Veja a obra da providência de Deus na vida daqueles que temem a Deus e esperam no seu nome. Essa mulher que passou 100 e poucos anos de sua vida servindo ao Senhor e esperando a consolação de Israel, chega ao templo para a oração ou para o culto daquele dia, exatamente no momento em que Jesus, o Messias de Israel, está sendo apresentado ali. Você já imaginou se Ana fosse como nós, que vamos num culto quando nós bem entendemos, quando nós achamos que devemos ir, e nesse dia ela não fosse no templo, nós nem saberíamos que ela existiu. Mas nesse dia dos dias, ela chegou ali naquela hora, no momento em que Simeão tomou Jesus nos seus braços carinhosamente e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram o Rei, já viram a tua salvação que preparaste para a glória do teu povo de Israel e para a salvação dos gentios, luz para os gentios. E Ana chega exatamente nesse momento, contempla aquele menino, ouve o que está sendo falado sobre ele. O texto não diz, mas talvez, quem sabe, ela o tenha pegado nos braços também, e olha com seus próprios olhos para o desejado de todas as nações. E o grande sonho de sua vida se torna uma realidade, que Deus tem prazer em abençoar aqueles que esperam nele. O verso 38 diz que quando ela chegou e viu Jesus pela primeira vez, ela fez duas coisas. Primeiro, o texto diz que ela fez o quê? Ela dava graças a Deus. Vocês podem imaginar, meus irmãos, nós não somos de valorizar os mais velhos, os idosos. Quando o irmão Raimundo era vivo, eu costumava ir visitá-lo, levar a ceia para ele. E é interessante que ele, com 100 anos de idade, 100 e poucos anos, ele começava a recitar textos da Bíblia, cantar hinos, ele recitava o credo apostólico. E como aquilo nos alegrava, meus irmãos. E essa mulher de 100 e poucos anos, uma idosa, viúva, sofrida, agora imagine essa mulher abrindo seus lábios e glorificando o nome do Senhor Deus de Israel,
por ter visto a salvação prometida no Antigo Testamento, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com seus próprios olhos antes de partir. Simeão já era um idoso, provavelmente também, quando recebeu Jesus em seus braços e disse: Senhor, eu estou pronto para morrer. Agora mais uma mulher inesperada, que ninguém jamais poderia imaginar, foi escolhida por Deus para ser alvo da sua graça e receber este menino em seus braços. Eu me lembro que nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, no capítulo 10 de Lucas, disse a eles: bem-aventurados os vossos olhos que veem as coisas que vedes. Muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ana é bem-aventurada. Essa mulher é alvo do favor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, porque ela viu aquilo que Abraão queria ver. Ela viu aquilo que Davi almejava ver, o Cristo de Deus, o Messias, o Salvador, que restauraria a sorte do seu povo. Por isso então, meus irmãos, não há outra coisa, Ana, para se fazer, a não ser abrir os lábios e agradecer ao Senhor. Eu não sei, o texto não diz o que ela disse, mas pode ser que ela tenha dito: bendito seja o nome do Senhor Deus de Israel, que cumpriu sua palavra, enviou o amado das nossas almas, o consolador da minha viuvez. Aquele que me trará descanso, me visitou com poderosa salvação e me trouxe grande alegria na minha velhice. O texto diz que ela dava graças a Deus, mas não só isso. O texto diz também que ela passou a testemunhar a respeito daquele menino. Veja aí, o texto diz: ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A alegria da idosa Ana era tão transbordante e contagiante que ela não poderia deixar de contar aos outros o que ela viu e ouviu naquele dia mais importante da sua vida. Ana reconheceu o seu Redentor, o Salvador que Deus enviou para resgatar seu povo sofrido, aquele que viria para morrer pelos nossos pecados. E assim que Ana viu Jesus, ela fez o que todo mundo que vem a Cristo deve fazer: agradeceu profundamente a Deus pelo dom da salvação dado em Cristo Jesus, pela consolação de Israel dada em Cristo Jesus. E tendo agradecido, ela imediatamente começa a proclamar esta verdade, a contar essas verdades a outras pessoas sobre Jesus e a sua obra de redenção. A notícia era boa demais para ser guardada para si mesma. Ela precisava compartilhar essas coisas com as pessoas que ela conhecia. Parece que havia um grupo ali. A ideia que nós temos aqui é que havia um grupo de pessoas piedosas. O texto diz que esperavam a redenção de Jerusalém. Quem sabe era o grupo de oração de Ana? Vocês lembram que na época do Novo Testamento, Israel vivia uma apostasia geral. O povo tinha abandonado o Senhor. Basta você ver o que fizeram com Cristo. Os sacerdotes o traíram, o mataram, o entregaram para um pagão. Ora, se os sacerdotes, que eram os chefes espirituais do povo, estavam perdidos, Jesus olhou para o seu povo e diz que eles estavam como ovelhas que não têm pastor, completamente desgarrados do Senhor. Mas mesmo assim, havia um grupo de fiéis que amavam o Senhor, serviam ao Senhor e esperavam a redenção de Jerusalém. Em meio a uma geração de apóstatas, havia um grupo que se manteve firme no Senhor e manteve a sua confiança no Senhor. Tendo dito tudo isto para vocês, meus irmãos, agora eu quero me dirigir a vocês, finalizando com algumas aplicações práticas. Quais são as principais lições que esse texto quer nos trazer nessa noite? Eu vou tirar aqui algumas lições para nós guardarmos em nossos corações, levarmos para casa e meditarmos durante a semana. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui como Deus tem prazer em usar vasos quebrados e pequenos do ponto de vista humano para a sua glória. Será que Deus pode usar você? Será que Deus pode trabalhar na sua vida para que você seja útil no progresso do seu reino? Talvez você pense que não, mas veja o caso de Ana. Ela não era alguém de quem se espera que Deus ainda fará alguma coisa por meio dela ou nela. Ela era filha de Fanuel, um personagem completamente desconhecido da história da redenção. Ela era descendente de Azer,
uma tribo lá do Reino do Norte que havia sido destruída pelos assírios e se misturara com os pagãos. Era uma pobre viúva avançada em dias, 107 anos ou 105 anos. Seu nome não é citado nos livros de história, de crônicas, de literatura. Nunca fizeram um memorial em sua honra. Não há nenhum interesse de qualquer arqueólogo em encontrar o túmulo de Ana. No entanto, o texto diz que ela foi alvo do favor do Senhor. Além de ser uma profetisa, ela foi escolhida para contemplar com seus próprios olhos a salvação de Israel. Apesar de ser uma mulher sem cacife, sem histórias de heroísmo, Deus a escolheu para ser uma testemunha da visitação de Deus nesse planeta Terra. E a sua história está registrada aqui, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, como prova de que Deus gosta de usar aqueles que nós nunca imaginávamos para o louvor da sua glória. Deus tem prazer em se achegar às pessoas necessitadas, aos quebrados, àqueles que reconhecem a sua própria fraqueza e miséria espiritual, aqueles que percebem que são falidos e necessitados e fracassados e que sabem que sem Deus nada podem fazer. Paulo disse que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, mesmo quando nós nos sentimos pequenos e insignificantes, ignorados pelo mundo, podemos saber que Deus é por nós. Talvez nessa noite você seja um crente assim, cabisbaixo, apequenado, alguém que acha que não terá valor nenhum diante de Deus, alguém que entende que Deus não é capaz de usar você para alguma coisa. O apóstolo Paulo diz o contrário. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 31, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olhe para toda a história da redenção e veja como Deus usa pessoas pequenas, frágeis, quebradas. Que heroísmo há, por exemplo, em ser um jovem pastor de ovelhas? Nenhum no Antigo Testamento. Mas Deus escolheu Davi para ser rei da nação de Israel. Que esplendor existe em ser um vaqueiro e agricultor num lugar obscuro e desconhecido chamado Tecoa? Nenhum, mas Deus escolheu Amós para ser profeta do Reino do Norte. Que honra há em morar numa pequena cidade por nome Tisbé? Não há nenhuma honra, mas foi lá que Deus buscou o profeta Elias. Que heroísmo há em ser um pescador rude e analfabeto da perspectiva deste mundo? Para o mundo isso não é nada, mas Deus buscou Pedro para torná-lo um poderoso pregador da palavra. Que heroísmo há em ser uma pobre camponesa de Nazaré? Nenhuma, mas foi lá que Deus buscou Maria para ser a mãe do Filho de Deus. Que glória há em ser pastor na região da Judéia? Nenhuma, mas foi lá que Deus primeiramente enviou os anjos para anunciar o nascimento do seu filho. Que glória há em nascer em Belém da Judéia nos tempos bíblicos? Nenhuma, mas foi lá que o Filho de Deus resolveu nascer e passar a sua primeira noite numa manjedoura feita para os animais. Talvez você fique pensando: eu jamais serei escolhido para alguma coisa, eu não sirvo para nada, eu não serei selecionado para o time de Deus que será usado nessa geração. Mas Deus não precisa de estrelas. Ele escolhe graciosamente aqueles que reconhecem as suas necessidades e dependência dele. Ele usa vasos frágeis e quebrados para a sua glória. Onde foi que você nasceu? Não há pedigree, não há histórias,
não há honras, é exatamente esse tipo de gente que Deus gosta de achar e usá-los para a sua glória. Em segundo lugar, observe nesse texto que é possível viver uma vida consagrada a Deus numa geração de hipócritas. Talvez você esteja cansado de hipocrisia por aí. Talvez você esteja olhando ao redor da sua vida e veja que o cristianismo se perverteu. Os evangélicos abandonaram o evangelho. Não se prega mais a palavra de Deus nos púlpitos. As pessoas transformaram o culto em show, em danças. Não se canta mais louvores a Deus, mas ao homem. Nos dias de Ana, o judaísmo vivia uma crise de apostasia e de impiedade. Jerusalém era uma cidade tomada de homens maus. A religião era cheia de fariseus, de hipócritas. Os sacerdotes e levitas estavam desviados do caminho do Senhor. O templo havia se transformado num covil de salteadores. Mas mesmo nessas circunstâncias deploráveis, nós encontramos em Jerusalém, servindo fielmente no templo, uma mulher justa, piedosa, cheia do Espírito Santo e de fé. Alguém que não se deixou levar pela maré do mundanismo. E havia também um grupo que esperava a consolação de Israel, que vivia uma verdadeira fé professada pelos patriarcas e pelos profetas, que acreditavam que um dia o Messias viria e traria salvação ao seu povo. Teve um comentarista que descreveu esse grupo como os silenciosos da terra, que não tinham sonhos de violência, nem de poder, nem de exércitos com estandartes, que acreditavam em uma vida de oração constante e de silenciosa vigília até que Deus viesse, que esperavam durante todas as suas vidas, silenciosa e pacientemente. Ana era assim, esperava em oração, em adoração e em humilde e fiel expectativa o dia no qual Deus confortaria o seu povo. Oh, meus amados irmãos, esta é uma noite oportuna para nos lembrarmos de que por mais apóstata que o evangelicalismo brasileiro tenha se tornado, Deus é capaz de fazer florescer um povo fiel, um remanescente fiel. Nós estamos no mundo de apostasia, mas o Senhor quer que nós sejamos como esta mulher. Quem diria, irmãos, uma mulher idosa de 100 e poucos anos, estava ali no seu grupo de oração, esperando. Ela olhava e via hipocrisia, via maldade, via roubo no templo, via os pastores, o sacerdote extorquindo o povo. Mas ela dizia, mas eu não posso seguir esse mau exemplo. Eu vou abraçar o Senhor e a sua palavra. Eu vou amar o Senhor e me dedicar a Ele todos os dias da minha vida. É possível viver uma vida de piedade no mundo de apostasia. Também nós aprendemos aqui em terceiro lugar que Deus valoriza as mulheres e as trata com muita dignidade. As feministas, os grupos que estão por aí hoje proclamando revolução contra a fé cristã, eles dizem que o evangelho, que o cristianismo oprime as mulheres, que maltrata as mulheres, mas isso não é verdade, meus irmãos. Infelizmente, algumas irmãs até acreditam nisso, sabe? Isso não é verdade. O cristianismo foi quem libertou as mulheres da escravidão da antiguidade, como elas viviam totalmente escravizadas pelos homens. E aqui nós vemos como Deus ama, cuida, valoriza as mulheres. Numa época em que as mulheres eram menosprezadas e absolutamente discriminadas, Lucas deu especial atenção à vida espiritual das mulheres, especialmente àquelas que viveram vidas destruídas no seu passado. Você já prestou atenção no tipo de mulher que Lucas cita no seu evangelho? Primeiro ele falou sobre Maria, uma pobre camponesa de Nazaré. Depois ele fala sobre Isabel, a mãe de João Batista. Só que ela era estéril, carregava uma dor consigo. Ele falou sobre Ana, que não era uma menina de 20 anos de idade, que está concorrendo ao Miss Universo. Era uma pobre viúva de 107 anos. Ela fala de Maria Madalena, que era uma mulher possessa de demônios. Ele fala de Joana, de Susana e muitas outras mulheres que
Cristo curou e que o ajudavam no seu ministério financeiramente falando. Capítulo 8 de Lucas, ele fala isso. Lucas faz honrosa e respeitosa menção às mulheres, mesmo numa época que isso era incomum para um homem. Isso é típico de Lucas fazer. Na verdade, é típico de toda a Bíblia, porque em todos os lugares a palavra de Deus afirma a plena dignidade das mulheres, como elas sempre serviram ao Senhor, como elas sempre amaram ao Senhor e como elas sempre acompanharam o Senhor. Afinal de contas, quando todos os apóstolos fugiram e só João estava lá, as mulheres estavam lá. Ele escolheu aparecer a elas no primeiro dia da semana. Mulheres da Igreja Presbiteriana de Parauapebas, vocês mulheres que estão nos visitando nessa noite, Deus ama vocês, Deus cuida de vocês, Ele se importa com cada uma de vocês, Ele conhece as suas dores mais profundas, suas noites escuras da alma, Ele conhece as suas depressões, suas angústias, seus desesperos, seus problemas familiares, seus dramas. Ele sabe de tudo aquilo que você passa e Ele não as abandona. Ele está pronto para socorrê-la e Ele vos chama para serem servas dedicadas a Ele em todos os dias das suas vidas. Como diz o bispo Ryle, seria muito bom que todas as mulheres crentes considerassem o caráter de Ana e dele aprendessem. Quando lemos sobre a sua firmeza, santidade, vida de oração e autonegação, não podemos deixar de desejar que muitas irmãs da igreja se esforcem por parecer com ela. Durante toda a sua longa vida, de vales e de montes, de alegrias e tristezas, ela perseverou em servir ao Senhor até que Deus a fez ver suas esperanças realizadas. Deus ama você, minha querida irmã, e isso é mais do que suficiente. Esse texto também é um chamado ao serviço. Meus irmãos, ao serviço. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do que se trata a sua vida cristã? Do que se trata o seu cristianismo? O que você tem feito pela causa do reino de Deus? Talvez você diga assim, mas eu não fui chamado para ser pastor, missionário. Eu não fui chamado para viajar para outro país e servir ao Senhor. Para que Ana foi chamada, meus irmãos? O texto diz que ela era uma idosa que vivia no templo, adorando a Deus, jejuando e orando ao Senhor. Você não precisa de coisas mirabolantes para servir a Deus. Ela adorava ao Senhor nos cultos públicos, nunca faltava, jejuava constantemente, orava constantemente ao Senhor. E não só isso. No momento em que ela viu o amado da sua alma, o consolador da sua viuvez, ela passou a proclamá-lo a todos os que ela conhecia. Do que se trata a sua vida? Você já viu Jesus? Você já o reconheceu como seu Salvador? Se a sua resposta é sim, então louve a Deus pelo dom gratuito da salvação. Fale palavras sobre Ele para outras pessoas que você conhece, para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que você tem contato. E espere por Jesus, vivendo na esperança de que Ele virá novamente. Nós não tivemos o privilégio que Ana teve de vê-lo aqui nessa terra, mas Ele ainda virá. E nós o veremos face a face e estaremos com Ele para sempre. E por fim, meus irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem acerca dos grandes benefícios espirituais de quem espera confiantemente pelo Senhor. A história de Ana, como eu falei no começo para vocês, é a história de uma esperança. Uma esperança que mesmo na velhice renovou suas forças no Senhor. Uma esperança que mesmo na velhice não perdia um culto. Uma esperança que mesmo na velhice a fez orar e jejuar. Talvez nessa noite você esteja desanimado, quebrado, sem interesse nenhum de participar da comunhão do povo de Deus, com vontade de desistir de tudo, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho e até tirar a sua própria vida. A esperança acabou. Te convido para olhar
nesta noite para o segredo de Ana. Ela tinha uma esperança que não estava nela mesma. Sua esperança era Cristo, o Salvador. Ela não esperava no governo, ela não esperava em um bom patrão, ela não esperava no seu marido, porque ele já estava morto, ela não esperava a justiça dos sacerdotes, ela esperava o consolo que vem do alto por meio de Cristo, morto e ressurreto. Então, é para Cristo que você está sendo convidado a olhar nessa noite. É em Cristo que você deve esperar, porque Pedro falou, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu voltar a este mundo para renovar todas as coisas. Ele prometeu nos levar salvos para o seu reino celestial. Então, meus irmãos, em meio aos desânimos, em meio à desesperança, em meio às angústias da vida, façamos como Ana, olhemos para frente, para a segunda vinda do nosso amado Mestre, lembrando do que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então que a nossa vida, que a nossa conduta neste mundo seja uma mensagem a este mundo de que nós estamos aguardando ansiosos a manifestação de nosso Senhor nas nuvens dos céus. Nessa noite, portanto, eu te convido a olhar não para Ana, mas para o Salvador de Ana, Jesus. É Ele quem faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aqueles que olham para Ele, esperam na sua palavra, renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Com toda certeza, meus irmãos, depois desse encontro de Ana com Jesus aqui no templo, a pobre viúva idosa Ana, provavelmente ela nunca mais viu o restaurador da sua vida. Talvez ela não o tenha mais encontrado aqui na terra. Mas podem ter certeza que quando ela partiu deste mundo cansado, ela partiu para reencontrá-lo na glória celestial, em um novo lar, em um novo dia, não mais em sua condição de pobre viúva, mas para uma herança incorruptível reservada nos céus para todos nós. Temos que ficar firmes na mesma fé desta humilde serva do Senhor, pois certamente, meus irmãos, Ele renovará nossas forças. Haverá um novo dia para todos nós, na glória eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.